Olá, bem-vindos a mais um programa da Oficina de Casa. No programa de hoje, vocês vão ver a oficina a todo vapor. Eu e o Ney fomos convidados por um evento ligado a churrasco para desenvolver uma smoke house. Smoke house é uma casinha de defumação. Então a gente se baseou em diversos projetos da internet e chegamos num denominador comum. E terminamos agora há pouco essa smoke house, que é essa casinha que está aqui do meu lado. E ficou tão legal que a gente resolveu dividir com vocês e mostrar esse projeto pronto. Não é um projeto que nós vamos colocar em detalhes para vocês ou mostrar como foi feito, porque é um projeto de uma escala maior, ou seja, para um evento. Então é uma casinha de defumação onde vão ser defumadas linguiças, legumes e tudo mais. Então é um volume grande. Então para se ter isso em casa é um pouco exagerado. Mas nós fomos convidados para fazer essa smoke house e também uma smoker mais simples, que seja de fácil execução para se ter em casa, justamente usando vaso de barro, que são esses dois vasos que estão aqui do lado. Então a gente vai mostrar a execução, como criar uma smoke, ou seja, um defumador de carne, usando esses dois vasos de barro. Mas eu queria mostrar esse projeto pronto para vocês. A smoke house precisa ter uma vedação bastante eficiente, justamente porque é a fumaça de uma fornalha que vai entrar dentro dela e vai defumar a carne. Então, ela tem trancas bem eficientes para que fique a porta bem vedada. Por dentro tem uma vedação aqui, justamente onde a portinha encosta e gera essa vedação. Internamente tem suportes nas laterais, onde tem esses tubos aqui, onde serão penduradas as linguiças para serem defumadas. E na parte de baixo uma grelha, onde vão ser colocadas ou carne ou legumes. Esses apoios laterais, eles tanto servem para colocar essas varas, que no caso aqui são tubinhos de cobre, ou uma grelha como essa. Aí fica a sugestão de quem for usar. E para facilitar o acesso na casinha, quando estiver fazendo a defumação, nós criamos outra porta. Outra porta exatamente igual a essa, um pouco menor, justamente para ter um acesso aqui pela parte de trás, ou seja, fica fácil de manipular a defumação pelos dois lados. Na parte de cima foi feito um controle de saída de ar, ou melhor, de fumaça. Então foi criado essa escotilha, essa tampa, onde a pessoa que vai operar consegue regular a saída de fumaça. De uma forma bastante simples. Então assim, é um projeto relativamente simples, é uma casinha. Nós usamos aqui tábuas de pino secas e aparelhadas, sarrafos de pino, caibros de pinos, mas uma madeira já seca, justamente porque o pinus, quando está úmido, quando ele ainda não está seco, ele mofa muito. E aqui no caso não vai ter esse problema, inclusive por lidar com comida. Bom, como eu falei, essa daqui é uma versão grande para um evento. Então agora eu vou mostrar para vocês uma versão caseira, inclusive usando outros materiais, para a gente criar uma smoke, ou seja, um defumador de carnes. E para isso eu vou usar dois vasos de barro, que são esses vasos que estão aqui do lado. De uma maneira bastante simples e prática. Então vamos começar o processo. Eu preciso cortar duas circunferências nessas duas telas para encaixar aqui dentro. Então à medida que eu for fazendo eu vou explicando. A grelha da parte de baixo eu vou cortar com um diâmetro de 27 centímetros. Então eu vou usar um compasso, marcar 13,5. Então está de um bom tamanho. Então agora eu vou transferir esse círculo ali para a tela e vamos já cortar. Vou usar uma caneta de marcação permanente para não sair a marcação.
Para cortar esse arame, no caso dessa tela, ela é trançada. Então, se você for cortar com uma esmerilhadeira, por exemplo, ela pode querer se desmanchar. Então, a sugestão é que você corte ou com uma tesoura de vergalhão, caso você tenha. Essa daqui é um alicate para cortar justamente arame, ou mesmo um alicate. Aí você vai ter que se adequar à espessura do arame que você está usando para conseguir cortar. Quando você estiver cortando o arame, use um óculos de proteção, porque às vezes voa um pedacinho de arame para não atingir os seus olhos. Aí, perfeito. Uma outra sugestão, por exemplo, é você usar, ao invés de usar uma tela trançada, usar uma tela soldada. Ou mesmo a própria chapa de estampo de moeda, porque aí não vai ter problema do trançamento. Então, existem várias situações. Você pode até usar, por exemplo, uma chapa de metal fino, uma forma de bolo, alguma coisa lisa, plana, em que você faça furos, justamente para haver o respiro dessa linha que vai estar aqui, porque depois a gente vai fazer um furo na lateral justamente para a entrada de ar. Então precisa haver uma circulação de ar para alimentar o fogo. A medida da grelha de cima é 35. Então agora eu preciso acertar um pouco essa tela aqui. Quando você estiver manipulando a tela de arame, se você tiver receio de se machucar, põe uma luva, porque essas pontas machucam. Terminei de endireitar a tela. Esse aqui é um molde de 35, então vou marcar também. Para cortar essa tela de moeda, de estampo de moeda, ela é de inox, então eu vou usar um disco próprio para inox, na esmerilhadeira. Eu normalmente já gosto de usar esse disco porque ele é mais fino, então a eficiência dele é maior no ferro comum, apesar de ele ser mais caro. Mas aqui no caso precisa ser realmente o de inox, senão não corta com eficiência. Proteja seus olhos e vamos lá. Eu ia ajustar a tela em função do vaso, então resolvi trocar o vaso. E para esse vaso ficou perfeito. Tá aí. Então, esse vaso passa a ser o de baixo. Bom, agora eu vou trabalhar em cima do vaso de cima, que é a tampa do defumador. Então, eu vou criar uma alça aqui para ficar fácil de manipular esse vaso virado de ponta cabeça. Então, eu já cortei aqui as peças, vamos só beneficiar. Eu vou usar 2 pedaços de barra rosqueada, em que eu vou atravessar aqui, fazer 2 furos, atravessar, prender no vaso e vou colocar uma alça de madeira, dessa forma aqui. Então vamos fazer esse beneficiamento para encerrar aqui o assunto. Eu defini os 2 furos que eu vou fazer aqui, sendo 7 centímetros do eixo desse buraco para cada lado. Então eu vou marcar isso para fazer essa furação. O fundo desse vaso tem 2 centímetros, até um pouquinho mais que 2 centímetros, é bem grosso. Então eu acredito que furando não vai ter problema de esse vaso trincar. Mas nunca se sabe, pode correr o risco dele não aguentar o furo. Então eu vou começar o furo com uma broca pequena, de 5 milímetros, só para fazer um furo guia. E depois eu aumento o furo com uma broca maior, de 10 milímetros.
Eu estou usando aqui uma broca com ponta de vidia, que é aquela usada para fazer furo em parede. Tivemos que interromper a filmagem desse programa porque vieram buscar a casinha que vocês viram e em seguida nós acabamos indo para o evento. Então, inclusive o que eu falei, o que eu prometi de mostrar para vocês no outro programa, o uso da casinha, vocês já vão ver nesse programa, porque já dá para mostrar, já temos as imagens. Com relação a esse projeto de um smoker, de um defumador caseiro, a última ação que eu fiz foi colocar essa alça para facilitar a ação de tampar o defumador. Para fazer essa vedação entre os dois vasos, eu usei uma vedação de EVA, é uma fita de EVA macia com uma fita adesiva. Então, simplesmente foi colada aqui na borda do vaso de baixo. A minha sugestão é que você colhe essa fita o mais para fora possível para que o calor não estrague ela aqui na parte de dentro, na parte interna. Com relação às entradas de ar, eu vou utilizar, a gente vai acender ela daqui a pouco e vamos ver ela funcionando. Justamente para vocês verem o efeito de como se faz a defumação. Então, precisa ter uma entrada de ar, que eu vou usar justamente esse furo que tem aqui embaixo, que é o furo do próprio vaso. E uma saída de ar, que eu vou usar o furo do vaso que vai por cima. A ideia aqui, quando você coloca a brasa, é essa brasa ser alimentada, mas não evoluir com fogo e tudo mais. Simplesmente uma brasa para poder gerar a fumaça. Então joga-se serragem ou lascas de uma madeira de árvore frutífera, tipo laranjeira, pessegueiro, amora, que é justamente o que vai saborizar a sua carne. Você joga essa lasca ou pó de madeira úmido em cima da brasa e isso vai gerar fumaça para fazer a sua defumação. Porém, com o passar do tempo, essa brasa pode querer morrer. Então você precisa alimentar com o ar, justamente pela entrada de ar que tem aqui embaixo, para que essa brasa se mantenha, não o suficiente para assar a carne. Um pouco ela vai assar, justamente porque o calor está logo embaixo, mas não é um calor controlado. Por isso que você tem entrada e saída de ar, para você ir controlando. A sugestão é que você utilize rolhas para controlar essa saída. Caso a gente perceba que é necessário aumentar um pouco a entrada de ar, a gente vai fazer um furo, um ou dois furos, abaixo da linha dessa grelha de baixo, onde está apoiada a brasa. Se você quiser controlar com um termômetro a temperatura interna desse defumador, você pode fazer aqui na tampa um furo menor e encaixar um termômetro. Existem termômetros que medem o interior da carne, por exemplo, quando está assando. É esse tipo de termômetro que você usaria aqui. Encaixa a haste dele e você consegue medir a temperatura interna. Como vocês devem ter visto, funcionou show de bola. Algumas dicas do profissional de defumação que estava no evento que nós estávamos, que eu acho que é legal dividir com vocês.
Esse tipo de defumação, como a fonte de calor está aqui dentro do smoker, dentro do defumador, ela é chamada de defumação a quente. Eu acendi a brasa numa churrasqueira pequena e depois transferi só o carvão em brasa aqui para dentro. Eu não acendi o carvão aqui dentro, justamente para não esquentar tanto. A ideia o que é? É simplesmente gerar a fumaça, logicamente tem o calor do carvão, esse calor vai cozinhar um pouco a carne, mas não é aquele cozinhar de uma churrasqueira onde você está ali com a brasa a todo vapor e a carne está assando. Aqui o que vai... existe a caloria, inclusive porque o vaso é de matéria de barro, o barro é um material refratário, então ele vai esquentando e isso vai ajudando a cozinhar a carne. Mas a ideia não é isso ficar muito forte. A casinha que vocês viram, que vocês daqui a pouco vão ver as imagens, é outro tipo de defumação, é chamada defumação a frio, porque a fonte de calor é uma fornalha que está fora da casinha e para dentro da casinha é conduzido simplesmente a fumaça, que internamente dentro da casinha, depois que a carne está pendurada ali defumando, não passa de 40 graus, foi o que ele me falou. Então isso é chamado defumação a frio. Defumação é uma coisa que precisa ter um pouco de paciência, porque não adianta você colocar uma carne aqui e em 10 minutos você achar que ela está defumada. É um processo que, por exemplo, no evento, ele pendurou um monte de linguiças diferentes e deixou um período de 2 horas, controlando a entrada e saída de fumaça. Então, é um trabalho de paciência, mas o resultado é bastante interessante e gostoso, porque uma carne defumada é muito boa. E esses 2 vasos, um deles está ligeiramente oval, então acabou escapando um pouco de fumaça aqui na borda. A ideia seria, por exemplo, eu colocar uma espuminha dessa na tampa também, porque aí vai juntar espuma com espuma, vai melhorar a vedação. Mas presta atenção, quando você for comprar teu vaso, veja de que sejam 2 vasos o mais perfeitos possível. Então é isso, esse programa de hoje foi um pouco diferente, espero que vocês tenham curtido. Lembre-se de dar aquele joinha pra gente, divulguem o nosso trabalho nas suas redes sociais e a gente se encontra no próximo programa com mais novidades. Um grande abraço e até lá!